Oficialmente, bom dia a todos, meu nome é Leandro e a matéria é Ciências. Pois é, pessoal, já tem não sei quantos mil anos que a gente não se vê, não é verdade? Nós tivemos semana de provas aí, depois correção, mas agora nós estamos de volta para a quarta unidade de 2020. É isso mesmo, estamos começando hoje a quarta e última unidade deste ano. Como vocês sabem, a cada unidade nós estamos estudando 3 capítulos do livro de ciências, 3 por unidade. Então agora nós vamos estudar mais 3, o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12. E aí encerra. Sim, Leandro, e esses 3 capítulos falam sobre o quê? Sobre um assunto só, sistema sensorial. É isso mesmo. Sistema sensorial estuda os sensores do nosso corpo. São 5 sensores básicos que a gente vai ver hoje, a introdução, e a gente vai trabalhar mesmo o primeiro sensor hoje. Você sabe que eu já preparei os slides especiais e daqui a pouco você vem aqui comigo para a tela para a gente saber que sensor é esse da aula de hoje. Mas você já sabe que durante toda essa unidade a gente só vai falar dos sensores do nosso corpo. É um assunto fantástico, um assunto legal, todo mundo vai gostar. E, portanto, então, vem comigo. Me acompanhe agora para a gente já ir direto ao ponto. Senhoras e senhores, olha aí, sistema sensorial. O assunto de hoje é o primeiro sensor, os sensores, os olhos. Mas vamos primeiro para a introdução, né? Olha aí a introdução. O sistema sensorial é formado pelos sensores do nosso corpo. O que são sensores, pessoal? São estruturas que captam estímulos. E essas estruturas do nosso corpo estão organizadas em órgãos. E aí os 5 órgãos ou estruturas principais estão apresentados aqui. Olha só. Primeiro sensor, os olhos, né? Eu botei aqui, claro, plural, porque são 2. Então, ó, o sensor, ou esses sensores aqui, os olhos, o sentido que eles garantem é a visão. E o que é isso, visão? É a captação de estímulos luminosos. Então, a gente percebe a luz. O nariz, que o sentido é o olfato, que é o que é isso? Captação dos cheiros ou odores. A língua, que o sentido é o paladar, que é a captação dos sabores. Os ouvidos, que o sentido é a audição e a captação das ondas sonoras, ou dos sons. E a pele, que o sensor que nós temos em toda a nossa pele se chama tato, que é a percepção do quê? Das sensações, né? Dor, temperatura, pressão, maciez e por aí vai. Então, senhoras e senhores, este é o assunto de toda a unidade. É isso que a gente vai falar em ciências durante esta quarta unidade, tá bom? E agora então vamos começar com o número 1, os olhos. Hoje só os olhos, mas você vai ver que tem muita coisa para falar. Se prepara aí, viu? Primeira coisa já pra gente começar então. Vamos falar sobre a estrutura do olho. Já que o assunto hoje é sobre os olhos, primeiro a gente tem que conhecer como é um olho humano. Claro, né, pessoal? Então, inicialmente aqui você tá vendo a imagem, ó. Um olho é a parte externa, né? Então, quando você olha uma pessoa, você fala bem assim, deixa eu olhar nos teus olhos. O que você vê? Você vê essa estrutura externa aqui. Aqui vocês estão vendo os cílios, né, em cima e embaixo. Esses cílios a gente chama de anexo do olho, na estrutura do olho em si. E eles estão ligados a essa membrana aqui, ó, que a gente abre e fecha os olhos. Essas membranas são chamadas de pálpebras. Tranquilo. Aí você está vendo aqui agora, ó, o olho propriamente dito. A parte branca dos olhos é chamada de esclerótida ou esclera. Está aqui a parte branca. Essa parte colorida é chamada de íris. E essa abertura no meio do olho é chamada de pupila. Então aqui está a parte externa do olho. Ô Leandro, mas essa parte esclera aqui, ou esclerótida, essa parte branca dos olhos, para que ela serve? Ela reveste o olho internamente. Então a camada mais externa do olho aqui é a esclera ou esclerótima e ela protege o olho. Essa parte colorida, a íris, é essa parte que dá a cor dos olhos. Então a pessoa... E qual é a substância que tem aqui? O nome da substância é melanina. É uma proteína, pessoal. Quem tem muita melanina na íris tem um olho escuro. Quem tem pouca melanina, pessoal, tem um olho claro. Então, por exemplo, a pessoa tem os olhos azuis. Tem menos melanina do que uma pessoa que tem olhos castanhos, tá bom? Então, essa proteína melanina está aqui na íris. Essa abertura pupila
ela dilata, ó, e ela se estende. Então ela relaxa. Então, dilata, relaxar é a mesma coisa. Ela contrai ou dilata. Então, senhoras e senhores, essa abertura pupila é por onde entra a luz no olho. Ela pode aumentar ou diminuir de tamanho, é isso que eu tô querendo dizer. Ô Leandro, e quando é que vai acontecer uma coisa ou outra? Quando tem muita luz, gente, no ambiente, muita luz, ela diminui, ela contrai. Pra quê, Leandro? Pra não entrar tanta luz no olho e machucar seu olho. Agora, quando tá no escuro, tá bem escuro o ambiente, aí ela, ó, dilata, ela fica bem grandona para poder entrar o máximo de luz possível para você enxergar. Então essa pupila aqui ela aumenta e diminui de tamanho. Agora vamos para o olho, a parte interna, ó. Aqui uma pessoa tá de lado esse olho. A gente cortou aqui ele no meio para vocês verem como é. Vamos lá, de fora para dentro, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é uma membrana, ó, transparente. Isso aqui é transparente. Aqui você tá conseguindo enxergar, claro, porque é um desenho, você precisa conhecer a parte do olho. Mas essa estrutura aqui externa, ó, na frente do olho, ela é transparente. O nome dela é córnea. Você tá vendo que ela é, ó, curvinha. Ela né, faz uma curvinha. Essa córnea aqui é uma estrutura transparente, fica na frente do olho. Na frente da onde, né, da íris aqui, ó. Você não consegue ver ela aqui, ó. Ela tá aqui na frente da íris. Então, tá bom, isso aqui é a córnea. Atrás da córnea tem aqui esse espaço. Esse espaço aqui é preenchido por um líquido. Qual é o nome do líquido que tem aqui? Humor aquoso. O humor aquoso é o líquido que tem aqui. Atrás desse líquido tem aqui o que? A pupila, que eu já falei sobre ela, é o buraco que entra a luz. Quando passa a pupila, tem isso aqui. O que é isso, Leandro? É a lente do olho. A lente do olho é chamada de cristalino. Então os livros vão falar o nome cristalino ou o nome lente, tanto faz. Essa lente, ela é gelatinosa e ela é elástica. Então é ela que faz o raio de luz, quando ele entra aqui, ó, faz esse raio, ele atingir o fundo do olho ali, trazendo nitidez à imagem. Então está relacionado à nitidez da imagem, esse cristalino. Atrás do cristalino tem uma câmara aqui enorme. Essa câmara é cheia de um líquido. O nome desse líquido é humor vítreo. Aí depois do humor vítreo, você tem a camada que reveste o olho internamente, chamada de retina. Retina, que é essa camada laranja aqui, ó. Retina, que é bem fininha. E atrás, é na retina, gente, é na retina onde a gente tem as células que captam a luz, tá bom? E vão transformar essa luz aí em imagem. E atrás da retina você tem uma outra camada vermelhinha aqui chamada de coroide, ó, que essa camada é uma camada rica em vasos sanguíneos. Para quê, Leandro? Para dar nutrientes para o olho, porque o olho é formado, claro, essa estrutura por células e precisa de nutrientes. E quem leva os nutrientes é o sangue. Então essa camada coroide, ela é cheia de vasos sanguíneos que dá nutrientes para o olho todo. Aí, o que mais a gente tem aqui? Presta atenção. Eu quero falar um detalhe aqui sobre a retina. A retina tem uma região aqui, ó. Vocês estão vendo tipo um buraquinho aqui, ó, na retina, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tipo uma cavidadezinha. Isso aqui, gente, é chamado de fóvea do olho. Ou fóvea da retina. O que é isso, Leandro? Essa região é a região onde tem mais células que captam a luz. Que entra nos seus olhos. Então é uma região especial. É nessa região normalmente que a gente direciona a luz quando a gente vira o olho para poder enxergar melhor. O raio de luz tem que cair aqui para justamente aqui que está cheio de células que captam a luz, a gente enxergar melhor. Já essa região aqui do olho, ó, o que é isso aqui saindo do olho, gente? É um nervo óptico. Óptico quer dizer luz, é um nervo que leva a luz. Como assim? Ele faz parte do sistema nervoso que a gente já estudou. É um nervo que tem, claro, o nervo é formado pelo quê? Por neurônios, né? Por células nervosas. E ele sai daqui do olho e leva a imagem para onde? Para o cérebro. Para o cérebro interpretar a imagem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas aqui você já tem a imagem de toda a estrutura do olho, tá bom? Então, você pode, se quiser, aí nesse momento, dar uma pausa no vídeo, voltar para você ver de novo cada uma das partes do olho, tá bom? De fora para dentro, ó. A gente tem a córnea, passa pelo humor aquoso, atravessa a pupila, aí passa pelo cristalino, passa pelo humor vítreo e chega a luz aonde? Chega na retina. Aí da retina passa para o nervo óptico, do nervo óptico vai para o cérebro. E atrás da retina a gente tem a coroide que dá nutrientes para todo mundo, tá bom? Então essas aí são as partes do olho. Muita coisa tem no seu olho, né? E aí o que eu fiz aqui? Tudo isso que eu falei ali,
estão nos slides. Então eu deixei justamente para vocês poderem estudar. Então a parte branca do olho, a parte cheia de vasos sanguíneos, a retina, que é onde tem as células que captam a luz, tá bom? Então tudo isso aí depois vocês vão ficar... Íris, que é a parte colorida, a pupila, que é onde entra a luz, a córnea, aquela parte transparente na frente do olho, o cristalino é a lente do olho, e o humor vítreo, e o humor aquoso e o nervo óptico. Então tudo isso aí vocês vão ficar para poder ler depois com calma, estudar direitinho. Aí agora o que a gente vai falar? Vocês já conheceram a estrutura do olho, vocês já viram que o olho tem várias partes. Leandro, mas como é que se dá a formação da imagem? Como é que eu enxergo a coisa, Leandro? Como é que vocês enxergam os objetos? Tá, vamos lá, vamos entender. Eu até já falei aqui, mas vamos revisar. Olha, primeiro, para a gente enxergar precisa de luz. A primeira coisa que tem que ter noção. Por quê? Porque a luz tem que bater no objeto. Então vamos dizer que você tem um objeto aqui, ó. A gente está chamando de objeto A. Aí tem uma fonte de luz na sua casa, pode ser a luz da lâmpada. A luz bate no objeto e reflete. Quando reflete, ela entra no seu olho. Então a primeira coisa para enxergar tem que ter o quê? Luz. Aí segundo, a luz tem que bater no objeto e refletir para entrar no seu olho. Qual o caminho que ela faz? Atravessa a córnea, passa o humor aquoso, passa a pupila, passa a lente do olho cristalino, passa o humor vítreo e chega na retina. Vocês estão vendo aqui que na retina a imagem chega invertida, ó. A imagem ela se inverte aqui quando passa pela lente do olho e chega invertida na retina, que é a camada interna do olho. Invertida como, Leandro? De cabeça para baixo. Ô, Leandro, isso aqui não tá errado, não? Não, tá certo. Tudo que você olha, gente, na sua vida, tudo que você enxerga, chega na retina de cabeça para baixo. Aí você falou, Leandro, e por que eu não enxergo de cabeça para baixo? Porque o cérebro corrige isso. Mas antes disso, eu tenho que falar sobre o que tem aqui na retina. Ó. Pare tudo agora e presta atenção. Aqui na retina, existem células especiais para captar essa luz. O nome dessas células são cones e bastonetes. Então vamos lá. Quais são os dois tipos de células que existem na retina e são chamadas de fotorreceptores? Ou seja, foto quer dizer luz, receptores de luz. Células especiais, chamadas de fotorreceptores, que captam a luz. Qual é o nome dessas duas células? Cones e bastonetes. Os cones capturam as cores dos objetos. Ó, você vai lembrar de CC, ó, cone cor, CC. Cones capturam as cores dos objetos. Já os bastonetes capturam a luminosidade. Ele tem relacionado a visão do preto e branco apenas. Tá bom? Então são os dois tipos de células que capturam as cores e a formação das imagens aqui na retina. Aí dentro dessas dois tipos de células que tem aqui na retina, cones e bastonetes, existe uma substância chamada retinol. Essa substância, gente, sofre uma alteração e gera outra substância dentro dessas células. Aí a partir da modificação dessa substância, presta atenção, chamada retinol, que fica dentro dessas células aqui, fotorreceptoras, cones e bastonetes, é que a gente vai ter o quê? Um estímulo. E esse estímulo que a gente já estudou lá no sistema nervoso vai atingir o nervo aqui, ó. Aí quando esse estímulo chega no nervo, um neurônio, você lembra, libera neurotransmissor para o outro, libera um para o outro, até chegar onde? No cérebro que está cá em cima da sua cabeça. Então lá na parte do cérebro é que a imagem agora ela vai ser processada, interpretada e seu cérebro vai colocar ela o quê? Normal, de cabeça para cima. Então, gente, você não enxerga só com o olho, você enxerga com o olho e com o cérebro. Se você não tivesse cérebro, o que ia acontecer? Claro, você não ia ter visualização de imagem nenhuma. Mas se você ainda pudesse enxergar sem o cérebro, você enxergaria de cabeça para baixo. Tá bom? Porque a imagem chega invertida aqui. É o cérebro que faz o processamento e interpreta a imagem corretamente pra gente. Então é assim que esse é o caminho, vocês estão vendo aí, e a forma que a gente enxerga. É fantástico. Então tudo isso que eu acabei de falar está aqui nesse slide. Eu preparo isso aqui porque é para vocês depois lerem direitinho, imprimir, sublinhar. As partes mais importantes você já vê que eu deixo destacado. Ó. Como eu falei que na retina existem o quê? Os cones e os bastonetes. Falei que a imagem chega de cabeça para baixo no final da retina. Tem uma substância lá chamada retinol.
E aí depois essa imagem é corrigida onde? No seu cérebro. Então tudo que eu falei, gente, eu deixo aí já digitadinho para você, porque aí você não tem dificuldade nenhuma. Aí agora vamos para outro ponto já. Sintomas relacionados a problemas de visão. Eu trouxe aqui 4 sintomas, gente, que algumas pessoas sentem e não sabem que tem problema na visão. Então, se você sente algum desses 4 sintomas e você não usa óculos, talvez você esteja precisando de óculos, tá bom? Tontura em geral durante a leitura. A pessoa começa a ler, tem tontura. Dificuldade de leitura. Pega alguma coisa para ler, aí fica aproximando muito o objeto, afastando ou fica apertando os olhos. Sensibilidade extrema à luz. Aparece ali, liga-se a luz, aí os olhos começam a lacrimejar, você começa a chorar ali do nada. Na luminosidade. Ou então muita dor de cabeça. Se você começa a ler ou começa a assistir demais, tome dor de cabeça. Então, gente, qualquer um desses sintomas aqui pode estar associado a um problema na visão. Não quer dizer que é certo que você tem problema na visão, mas pode ser que tenha. Então, se você tem algum desses 4 sintomas, é melhor fazer uma consulta com um médico que cuida dos olhos. Vamos lá para mais uma coisa então. Qual o nome do médico que cuida dos olhos? Oftalmologista, tá bom? Oftalmologista. Então, se você tem problema na visão, você talvez tenha que usar uma lente para corrigir o problema da visão. E os 2 principais tipos de lente que existem, gente, são a lente divergente e convergente. A lente divergente também pode ser chamada de côncava ou negativa. Já a convergente pode ser chamada de convexa ou positiva. E aí, aqui embaixo eu trago para vocês a imagem do que acontece com a luz quando a gente usa uma lente. Gente, essa daqui é a lente divergente. Essa daqui, gente, é a lente convergente. Ô Leandro, como é que eu vou saber aqui qual é a convergente e a divergente? Gente, quando você ouve a palavra divergente, divergir é o quê? Um tem uma opinião diferente do outro. Então, quando você está vendo aqui, o que são esses pontinhos aqui? São os raios luminosos. A luz que bateu no objeto e vai entrar no seu olho. Aqui atrás está seu olho, ó. Finge que aqui está seu olho. Aqui está a lente, você usa óculos. Então, o que acontece? A luz bate aqui, ó, na sua lente e ela diverge, ó. Um raio de luz vai para um lado, o outro raio de luz para o outro, o outro para o outro. Cada raio de luz vai numa direção diferente, ou seja, eles estão divergindo um do outro. Cada um está andando na sua própria direção. Então, por isso que essa lente é divergente, porque ela faz os raios de luz divergir. Já essa é o contrário. Essa é uma lente convergente, porque o que é convergir? É todos andarem na mesma direção. Então, ó, aqui está um raio de luz, outro. Quando passa pela lente, os 4 vão para a mesma direção. Então, eles convergem, eles vão juntos. Então, isso é lente divergente, isso é lente convergente. Vocês estão vendo a estrutura da lente, ó. A lente divergente, a borda dela é mais espessa do que o centro. Isso aqui tá claro, ó. Isso aqui tá bem grossona aqui e aqui tá fininho. Então, a borda dela é mais espessa ou espessa do que o centro. Já a lente convergente, a borda dela é mais fina ou delgada do que o centro. Então, um é um oposto da outra. Ô Leandro, e quando é que eu vou precisar usar essas lentes aí? Eu espero que você não precise usar nunca, mas para cada tipo de problema você tem que usar uma lente diferente. Tem gente que tem que usar a lente divergente, tem gente que tem que usar a lente convergente. Eu mesmo, Leandro, eu uso a lente divergente. Ô Leandro, por quê? Qual é o seu problema? Vamos ver agora no próximo slide. Esses aqui, gente, são os 3 principais problemas de visão que acometem os seres humanos. No mundo inteiro, esses são os 3 principais problemas de visão. Miopia, hipermetropia e astigmatismo. Aqui embaixo, vocês estão vendo o olho normal. Aqui em cima, você está vendo o olho doente. Tá bom? Então, vamos começar com a miopia. O que acontece com a miopia, pessoal? Na miopia, ó, aqui tá uma pessoa, finge que aqui é meu olho, porque realmente eu tenho miopia, gente. Eu realmente tenho miopia. Então eu tô olhando aqui uma pessoa, a luz tá batendo no objeto e ela entra no meu olho. E esse objeto tinha que se formar essa imagem onde? Na retina. De cabeça para baixo tá certo, mas tem que ser na retina. Então, pessoal, a retina é o local onde deveria formar a imagem. Só que a pessoa que é míope, onde tá formando a imagem? Antes da retina. Por que tá formando antes, Leandro? Porque o olho dessa pessoa é comprido demais para trás. Então, essa pessoa tem um problema. Qual é o nome desse problema? Miopia.
onde a imagem se forma antes da retina. Aí você coloca a lente. Que lente é? Divergente. Aí o que acontece agora? A imagem vai ficar certinho, ó, em cima da retina. Agora aqui tá certo. Agora aqui corrigiu o problema. Ô, Leandro, e essa imagem é formada antes da retina com todo objeto que essa pessoa enxerga? Não, só com os objetos distantes. Então, a pessoa que tem miopia, ela tem problema para enxergar para longe. Quando ela olha para longe, se ela tiver sem o óculos, a imagem se forma antes e ela enxerga mal. Tá bom? Então, a lente que a gente usa aqui é a lente divergente, ou a borda aqui, ó, espessa e o meio fino. Vamos para a hipermetropia. É exatamente o oposto da miopia. O olho da pessoa é pequeno demais. Aí o que acontece? A luz bate no objeto e é projetada atrás da retina. Ele atravessa a retina. Por isso que ele botou aqui, ó, como se tivesse até atravessado o olho. Só para dizer que ele passou da retina. Então, nesse caso aqui, você tem que usar uma lente diferente. É uma lente o quê? Convergente já. E aí o que ele vai fazer? Vai corrigir a imagem, vai jogar em cima da retina, que é o local correto. Então, você já usa uma lente convergente se você tiver hipermetropia. E, ô Leandro, e a pessoa enxerga mal o objeto que está longe ou perto? O objeto que está perto. Porque o objeto que está perto chega com muita luz, é como se você atravessasse a retina. Então, a pessoa enxerga mal o objeto que está perto, tem que usar óculos. Então, é por isso que tem gente que usa óculos para ler, que é o caso de hipermetropia, porque o livro está perto. E tem gente que só usa óculos para, por exemplo, enxergar o nome do ônibus, que é o caso da miopia. Então eu mesmo, eu tenho miopia, eu não preciso de óculos para ler. Eu leio bem sem óculos. Agora, se eu estiver num ponto de ônibus, para enxergar o nome do ônibus, eu preciso da lente. Porque senão eu vejo o nome embaçado, ele está muito longe lá. E aqui é astigmatismo. Astigmatismo é o quê? É uma falha, normalmente, na córnea, ó, ou na lente. Uma das duas. Uma das duas tem problema, não funciona bem. Aí a imagem é distorcida. Você tá vendo aqui, ó, que a imagem, ó, em vez de estar de cabeça para baixo certinho, o homem tá torto aqui, ó. Então, astigmatismo é uma imagem distorcida porque a córnea ou o cristalino não funcionam bem. Aí você não usa nem a lente convergente nem a divergente. É o que a gente chama de lente cilíndrica, tá bom? Então, é uma lente especial. Então, esses são os 3 principais problemas. Tudo que eu falei está aqui nesse slide depois para você ler com calma. Você sabe que eu sempre faço isso. Para você estudar direitinho. Aí agora aqui o livro de vocês traz esse ponto que eu acho fantástico, muito bom. A gente que vive nesse período de respeito maior à diversidade, de inclusão, né? A gente tem trabalhado muito esse tema. Inclusive o Colégio Adventista tem trabalhado essa questão também, de respeitar as diferenças, de incluir de fato todos os indivíduos. Então, o fato é que existem pessoas que são cegas, né? Perderam a capacidade de enxergar. E aqui a gente tem 2 auxiliares para essas pessoas. A gente tem um sistema Braille. É um homem chamado Braille, na verdade é o sobrenome dele. Há algum tempo atrás, há mais de 100 anos, ele ficou cego e ele desenvolveu esse sistema. Que é o que, gente? É um alfabeto. É um alfabeto. Através do sistema Braille, a pessoa pode ler e escrever o que? Usando o tato, que é o dedo indicador. Então, coloca-se lá uns pontinhos, né? E a sequência de pontos lá no papel, ele em alto relevo, né? Para a pessoa, quando passar o dedo, sentir os pontinhos. A posição dos pontos vai determinar as letras do alfabeto e os números. Então a pessoa consegue ler, consegue direitinho, desde que ela, claro, seja alfabetizada nesse sistema, né, o sistema Braille. E outra coisa que existe são os cães-guias, que são animais que são adestrados justamente para auxiliarem as pessoas que têm esse problema de não enxergar. Aí aqui eu trago imagens falando sobre isso, ó. Aqui seria um exemplo de alfabeto em Braille. Esses pontos maiores aqui seriam os pontos em alto relevo, que a pessoa passa e sente o dedo. E esses pequenos aqui são os furinhos. Então aqui você tá vendo um papel, ó. Então você olha para isso aqui e fala, meu Deus do céu, o que é isso aí, Leandro? Isso aqui tem uma mensagem escrita, então a pessoa ela não enxerga, então ela vai passando o dedinho e ela vê, a depender de onde está a posição dos pontinhos, qual letra A, aqui é a letra A, aqui é a letra B, aqui é a letra C. E aí ela vai identificando e aí consegue formar as palavras e consegue ler. E aqui está um cão-guia, né?
Pessoa aqui, ó, com a vara, andando aí com o auxílio do cão-guia. E para encerrar, eu quero falar para vocês os tipos de espelhos, né? E como é que se forma um espelho? Normalmente o espelho, claro, todo mundo sabe, tem que ter vidro. E do outro lado, né, tem que ter uma fina camada ou de prata ou de alumínio, geralmente é alumínio. E existem dois tipos básicos de espelhos: espelhos planos e espelhos curvos, também chamados de esféricos, tá bom? Então a gente vai falar sobre esses dois tipos de espelhos. Os espelhos planos, o que acontece com ele? Ele reflete a luz de modo regular. E quando você se olha, e esse espelho plano, gente, são os espelhos que normalmente todo mundo tem em casa. Todo mundo tem esse espelho plano. Quando você se olha, o que você consegue absorver ali dessa imagem? A imagem é nítida, a primeira coisa que você vê. Segunda coisa, dá uma percepção de profundidade. Como assim? Quando você se aproxima do espelho, você percebe que você está próximo. Quando você se afasta do espelho, você percebe que você está longe. Então ele dá uma noção de profundidade. E outra coisa, a imagem é invertida. Como assim invertida, Leandro? Da direita para a esquerda. Se você levantar a sua mão direita para o espelho levanta a mão esquerda para você. Então você está levantando aqui a mão direita, quando você olha lá no espelho, é a mão esquerda que está levantada. Então sempre a imagem é invertida lá no espelho. Se você não fez isso aí, não percebeu, vá pro espelho agora, dá uma pausa aí, levanta sua mão direita lá pro espelho, você vai ver que a sua imagem vai levantar a mão esquerda. Já os espelhos curvos, que são esféricos, redondos, eles podem ser de dois tipos: côncavos ou convexos. Côncavo é quando a parte de dentro está refletindo, e convexo é quando a parte de fora. Então é tipo isso aqui, ó. Pense que isso aqui é uma curva, né? Uma esfera aqui, ó. E aí o que acontece? Essa parte de dentro aqui, ó, se ela refletir, aqui tá batendo a luz, tá voltando. Então essa parte aqui é o quê? É um espelho côncavo. Se essa parte de fora refletir, então essa é o espelho o quê? Convexo. Côncavo, convexo. Côncavo, convexo. E aí o que cada um desses espelhos fazem? Vocês sabem que eles alteram a imagem. Então, normalmente o côncavo, ele aumenta a imagem. E o convexo, ele diminui a imagem. Aonde é que a gente usa o côncavo normalmente, pessoal? Pessoal que vai se maquiar aí, ó, ou dentista, quando usa aquele espelhinho lá, aí ele aumenta a imagem, ele vê lá se realmente o problema do seu dente fica bem grandão e ele consegue resolver. Já o convexo, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a imagem. E aí você consegue ver uma área muito maior. É usado, por exemplo, no ônibus. Então o pessoal já subiu no ônibus lá na porta traseira, o motorista olha para trás, olha pro espelho, e ele vê no espelho ali quem tá ali no fundo do ônibus, tá bom? Então numa loja também, para o pessoal, né, questão de segurança, saber se a pessoa vai roubar ou não, aí bota no corredor aquele espelhinho ali, e ali ele consegue pegar o corredor todinho para saber se tem alguém querendo furtar alguma coisa na loja ou não. Então aqui a gente tem as imagens, aqui você tem o espelho plano. Olha aí, ó. O menino levantou a mão direita, mas o espelho levantou a mão esquerda. A imagem dele, na verdade, né, gente? A imagem no espelho. Isso é um espelho plano, a imagem nítida, dá a noção de profundidade, ó. Então, se ele tá a 1 metro, a imagem aparece como se tivesse 1 metro lá dentro do espelho. Se ele estiver pertinho aqui, a imagem aparece mais pertinho também. Então, esse espelho plano dá essa noção de profundidade e também ela inverte do direito para a esquerda. E aqui você tem o côncavo e o convexo, né? Então você tem aí, ó, as imagens. Nessa daqui você está vendo uma imagem enorme, né? Então ele aumentou a imagem, ele diminuiu a imagem para aumentar a área de captação. Esse é o termo correto. Ele diminuiu tudo pequenininho para poder aumentar a área. Assim eu consigo ver tudo. Eu consigo ver tudo que eu quero aqui, o corredor todinho. Já esse aqui é o contrário. Esse aqui, ele expande, aí o dente ficou grandão para poder enxergar aqui qual é o problema, tá bom? Então aqui diminuiu a imagem, aqui aumentou a imagem. Então, gente, foi isso mesmo. Vamos vir aqui para mim para poder fazer o fechamento. Então, senhoras e senhores, esse foi o nosso assunto de hoje, hein? Um assunto denso, um assunto complexo, é claro, porque nós falamos sobre o olho humano, e o olho é uma estrutura fantástica, perfeita, maravilhosa. Tem muita coisa para se falar dos olhos. E olha aqui minha lente,
Olha só que legal, a minha lente é divergente, porque eu tenho miopia, você sabe disso. Tirando o óculos, olho lá pra longe, não leio nada. Preciso do óculos para poder ler. Já você que tem hipermetropia tem que usar óculos para poder ler aqui o livrinho perto de você, não é verdade? É assim mesmo. Então, senhoras e senhores, a gente falou hoje sobre a estrutura do olho, as suas partes, a gente falou sobre o tipo de lente, a gente falou sobre o tipo de espelhos, a gente falou sobre os problemas da visão e as correções, e a gente falou também sobre alguns sintomas que algumas pessoas sentem porque tem problema na vista e não sabe, né? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Essa aula tá aí gravada no E-Class. Tem uma atividadezinha aí, letra A, B e C, para você responder para mim. Já sabe como é que faz, pessoal. Por favor, desde março eu tô falando isso. Vou falar de novo porque tem gente fazendo digitado. Não é para responder atividade digitado. Você vai fazer como? Abre o seu caderno, faz o cabeçalho completo e coloca só as respostas. Tira a foto e envia. Só isso. Só isso, tá bom? Então responda lá as questões A, B e C e me envie de volta até o pôr do sol. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.